Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rafael Braca. Vamos bater um papo sobre colesterol. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Sei que esse horário é um horário mais cedo, mas estamos aí. Estamos aí para nossa segunda live da semana, né? A primeira live foi com o Dr. Kiltz. Foi uma live que aconteceu em inglês. Ela está disponível no YouTube com as legendas, tá, pessoal? Bom dia, Janine. Janine Casagrande. Dr. Rafael já está por aqui. Vamos acrescentar ele na live. Já já tá chegando. Exatamente, Janine. Colesterol é cérebro, é isso aí. Opa, doutor Rafael Braca, tudo bem? Tudo bem, doutor Henrique? Como é que estamos? Bom demais, cara. Como é que tá? Você tá em que cidade aí? Eu estou aqui em Carapicuíba, vizinho de Alphaville, Legal, legal, legal. São Paulo, né? São Paulo. Massa, massa. E me conta, antes de mais nada, deixa eu te agradecer por ter aceitado o convite. Eu sei que esse horário, né, cedo da manhã, assim, 7 horas, a gente já está se preparando para ir para o trabalho, mas é porque a minha atividade paterna com um bebê de 8 meses não me deixa fazer live em outro horário, entendeu? Mas me conta, cara, como é que estão as coisas por aí? Tá tudo bem? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu tenho uma filhinha de 4 meses também, então eu sei bem como é a rotina. Então nós estamos juntos nessa empreitada, né? Exatamente, exatamente. Mas graças a Deus tudo bem aqui. Estamos seguindo nas pesquisas aí. Estou tirando aí cerca de 6 horas de pesquisas diárias aí para trazer para o pessoal o máximo de atualização. Quero agradecer Legal. o convite também. Gosto muito do seu canal. Para mim, o seu canal é uma das maiores autoridades hoje em dieta cetogênica, dieta carnívora do Ô, cara, Brasil muito e do mundo. obrigado. E eu estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com os seus seguidores aí. Legal, legal. Show de bola. Cara, antes da gente começar compartilhando essa questão da questão do colesterol e tudo mais, conta pra gente um pouquinho como é que você veio parar na medicina e dentro da medicina como é que você veio parar na dieta carnívora, né? Que é meio na contramão do que as pessoas estão vendo hoje como maioria, né? Conta pra gente um pouquinho. Você sempre quis trabalhar com medicina? Sempre foi alguma coisa assim pra você? Sempre foi é, um desejo ser médico? Na verdade, eu sou biomédico, né? Sou Biomédico, certo. Eu sou biomédico, nutricionista e treinador. Eu comecei há 22 anos atrás. O meu plano sempre foi, né, trabalhar com essa área médica, nutricional, vamos assim dizer. Uhum, Mas como eu sou filho de porteira, mãe dona de casa, eu não tinha condição de pagar uma faculdade dessa. sim. Então, desde lá atrás, desde jovem, eu tracei um plano. Falei, não, eu vou começar com educação física. Na educação física eu vou dar personal, dando personal eu vou fazer nutrição, Melhora, tá. tendo nutrição ali, eu vou ter uma clínica, vou poder pagar uma faculdade de medicina, né? Então eu comecei ali com a licenciatura. Eu não sabia na época que era licenciatura, estava numa briga dos CREFs para divisão ali. Eu estava fazendo faculdade de educação física para dar aula em academia. E quando eu estava no terceiro ano da faculdade, quase terminando, essa briga cessou e eu descobri que eu estava num curso de educação física de licenciatura, onde eu poderia só dar aula em escola. Eu falei, agora que eu já estou terminando o curso mesmo, terminei a educação física e licenciatura, essa foi a minha primeira faculdade. A minha segunda faculdade foi educação física bacharelado, que aí sim eu fiz para poder dar aula em academia. A minha Certo. terceira faculdade foi a nutrição, e daí eu fiz a nutrição, tudo bonitinho, comecei a fazer especializações de nutrição. E a minha quarta faculdade foi a biomedicina. Fiz Caramba. 4 pós-graduações com o Dr. Lair Ribeiro na área de integrativa, de prevenção de doenças Que relacionadas legal. à idade. Tive o prazer lá na pós do Dr. Lair Ribeiro de fazer aula com excelentes cardiologistas, com referências mundiais, Dr. Stephen Sinatra. Tive aulas aí com vários médicos de Harvard. Então, assim, a gente teve uma bagagem muito boa no decorrer desses 22 anos com relação aos estudos, com relação à experiência prática. Eu conheço já a dieta cetogênica e já faço dieta cetogênica desde 2006, quando Putz, eu faz tempo, cara. sim, quando eu conheci o Dr. Mauro Di Pasquale, os trabalhos do Mauro de Pasquale. Pasquale, né?
onde era ele e o Dr. Atkins ali, que eram os maiores preconizadores, né? Sendo o Uhum. Dr. Atkins ali numa linha mais sem recarga, proteína alta, o Dr. Mauro de Pasquale numa linha menos proteína, com recargas de carboidrato. Então foi ali que eu comecei a conhecer a dieta cetogênica, depois conheci ali a dieta do guerreiro, que é uma dieta ali voltada mais para refeições noturnas, um jejum durante o dia. E no decorrer desses anos todos, trabalhei com atletas, trabalhei com pessoas normais, tive aí grandes experiências com reversão de doenças com pacientes com o uso da dieta cetogênica. Hoje eu estudo muito a Johns Hopkins e a Charlie Foundation, que é uma das maiores institutos de pesquisa em cetogênica no mundo hoje, para a gente falar aí, a gente vai, tudo que a gente falar aqui é bastante coisa científica. Eu gosto muito do seu canal, porque você fala muita coisa científica, então isso é bem legal, a gente consegue trazer muita informação para o pessoal. E a dieta carnívora ela se popularizou ali nos Estados Unidos em 2020, 2019, né? Sim, sim. Depois popular com o Joe Rogan, quando ele começou um dos maiores podcasters Verdade. falando Verdade. sobre a, a carnívora, né? E temos aí como maior preconizador da carnívora no mundo hoje um dos mais, né? O Dr. Sean Baker, né? Sim. Então, na verdade, a carnívora eu vejo como uma extensão da cetogênica, onde a gente faz ali alguns tipos de restrição específica para determinados tipos de público, aos quais eu não vejo nem como uma restrição, eu vejo como uma salvação para o Sim. tipo de demanda que a pessoa está sentindo, aos quais ali a gente consegue fazer a reversão até de doenças autoimunes, doenças aí neurodegenerativas, a gente tem um resultado maravilhoso. É interessante você ter tocado nessa questão da salvação da dieta carnívora, porque o que a gente aprende na faculdade, você como nutricionista viu isso também, é que a salvação está nos vegetais, né? A salvação está nas plantas, né? E que carne, na realidade, é assim. As plantas, elas tipo foram criadas por Deus para servir de alimento para os homens e não faz mal a nada. E a carne foi criada pelo Satanás para fazer mal a gente, né? Porque é um negócio assim totalmente de é o contrário do que a gente vê na realidade. Eu não sei de onde é que veio isso, sabe, Rafael? Eu não sei de onde é que veio essa, porque assim, isso nada disso se baseia em algo como você falou, nada disso se baseia em algo plenamente científico. A gente, quando observa estudos relacionados com é, é, vegetarianismo e veganismo, a gente, quando observa um estudo bem feito, a gente não vê diferença nenhuma. Pelo contrário, a gente vê muitas vezes uma necessidade muito grande de suplementação e essa coisa toda. E aí, quando você vem com uma dieta sugerindo que a pessoa coma somente carnes, né, a gente tem todo esse embate aí de dizer que carne causa diabetes, de dizer que carne causa câncer. E assim, parece que não importa quantos estudos saiam mostrando o contrário, né? As pessoas vão continuar simplesmente achando que a carne faz mal. Eu achei interessante uma frase que eu vi ontem que diz assim: você não consegue, você não consegue, você, você não consegue convencer um idiota com 40 fatos. Eu não lembro o começo da frase agora, mas tinha alguma coisa a ver com 40 também. Mas assim, é difícil você convencer, você mostrar para as pessoas quando existe uma ideologia instalada, né? Sim, isso aí começou com aquela tese do Ansel Keys, quando Uhum, ele fez aqueles estudos querendo comprovar que gordura saturada faz mal, sendo que, inclusive, teve um grande pesquisador na época que contrapôs ele ali, mostrou os erros dos estudos dele, mostrou que ele estava selecionando pontos específicos, e esse grande pesquisador aí, ele foi afastado das suas funções, ficou numa salinha lá até se aposentar na faculdade, uhum, exatamente que esses estudos do Ansel Keys estavam patrocinados pela indústria.
A indústria estava querendo inserir os carboidratos de alto índice glicêmico, estava querendo inserir ali os alimentos transgênicos. Então, aquilo estava sendo patrocinado para que houvesse uma mudança na alimentação das pessoas, onde gordura saturada era algo bom, cozinhava-se com gordura de porco, fazia ali um consumo bom de proteínas, um consumo alto de gorduras e um consumo muito baixo de carboidratos. Foi exatamente nessa virada que nós tivemos os grandes problemas aí, quando explodiu a obesidade, quando explodiu o infarto. Em 1930, por exemplo, nós tínhamos 3 mil infartos. Em 1960, tínhamos mais de 300 mil infartos. Foi quando começou esse salto aí da mudança na alimentação das pessoas que fez todo esse estrago. Inclusive, no meu Instagram, no meu YouTube, eu postei um vídeo do posicionamento do governo americano agora com relação à saúde, onde eles vão fazer a mudança nas diretrizes aí, explicando exatamente que gordura saturada foi demonizada de forma totalmente errônea e que eles vão fazer essas mudanças. Inclusive, o Dr. Sean Baker está no meio lá, está envolvido no meio dessas pesquisas acadêmicas, pesquisas. Uhum. Então, eu fico feliz que os Estados Unidos vai, de alguma forma, mudar aí essa visão, visto o fato de que mais de 80% da população americana hoje é obesa e ir ali fast food é uma coisa normal, né? Exatamente. A gente começou demonizando a gordura saturada, né? Na verdade, a gordura de origem animal, que a gente não pode nem dizer que é saturada, porque isso é um outro conceito errado que as pessoas pegaram, né? Que é essa história de que gordura dos animais é gordura saturada. As pessoas nem imaginam que, por exemplo, a maior parte da gordura do coco é muito mais saturada do que a gordura do bicho, né? Do boi. Então a gente começou demonizando isso fez um aumento do consumo de carboidrato e a indústria e a questão da agricultura chegou num ponto de que é como se a gente tivesse alimentado um monstro, né? E agora o monstro está fora de controle, não tem como, né? Você evitar todos esses malefícios que a gente tem hoje é lutar contra gigantes, né? Gigantes do fast food, gigantes da indústria, até mesmo dentro da prática esportiva, né, que é suas primeiras formações, hoje a gente tem isso muito pesado. Né? Tem que comer carboidrato, tem que se empanturrar de carboidrato, tem que tomar carboidrato dentro do treino, se não tomar não rola, não dá certo. Quer dizer, é bem complicado mesmo, né? Uma situação que eu acho que é uma situação que não dá para a gente reverter. A gente vai conseguir, no máximo, equilibrar, entendeu? Mas reverter, do jeito que a gente tem hoje o carboidrato tão presente na vida das pessoas, eu acho difícil. O que é que você acha sobre isso? Não, realmente está muito enraizado isso aí, né? Eu fui um dos primeiros brasileiros a escrever sobre outro tipo de fonte de energia. Lá por 2007, eu tenho um artigo publicado mostrando os benefícios de você utilizar no intratreino o MCT, mas Uhum. aminoácidos com o objetivo de fazer hiperaminoacidemia. Então, fui um dos primeiros brasileiros ali a mostrar a parte no fisiculturismo, no endurance. Fiz muitos testes no endurance também, o pessoal gostou muito, mas é muito difícil combater aquela política de que a maltodestrina, de que os géis de carboidrato são o segredo para o ganho de energia. Então, gradativamente, a gente tem que ir trabalhando a cabeça do paciente. Isso realmente é muito difícil. A cada 10 pacientes que eu recebo, 9 do Endurance fazem uso de altíssimas quantidades de carboidrato. Isso é um problema, porque tem até um vídeo seu você mostrando, falando, que eu achei muito interessante e é um fato, atletas de Endurance magros, bem magros, diabéticos. Sim, sim. O mais Magros, recente caso agora divulgado é aquele Lionel Sanders, né? Que é um triatleta. O cara é campeão, mas está pré-diabético, né? exatamente. Então, assim, não adianta tá queimando gordura ali, mas está destruindo o sistema por dentro. Seria como a gente tá ali usando um carro, abusando do motor, fazendo algumas mudanças ali, fazendo você reparando algumas lesões do que acontece ali, mas utilizando a máquina no limite o tempo todo.
Isso É. faz que a gente predisponha o nosso paciente, a gente vai se predispor a doenças a longo prazo, né? O grande mal do mundo hoje são inflamação. E a inflamação que a gente fala é exacerbada. O pessoal que critica fala, o pessoal fala de inflamação, isso não existe. Isso está errado, gente. Inflamação existe sim. O que a gente não pode é querer zerar a inflamação. Ninguém fala Sim. de zerar a inflamação. Inflamação é um sistema de sobrevivência do corpo. É através da inflamação, por exemplo, que quando a gente bate um braço, o corpo inflama ali o local exatamente para reparar um tecido. Mas o Sim. que fala da inflamação crônica, da inflamação exacerbada, da inflamação por uma insulina elevada. Então, tudo isso vai alterar o lipidograma, vai alterar o colesterol de uma forma negativa, aos quais a gente vai falar, depende muito de contexto alimentar. Então, tudo isso vai ser abordado aí no decorrer da live. Massa. Pronto, vamos entrar nessa área então do colesterol. Primeiro explica pra gente, Rafael, qual é a diferença, o que é o colesterol, por que que ele é uma substância importante e qual é a diferença, por exemplo, porque assim, a gente fala assim, o meu colesterol está alto, quando na realidade o que está sendo analisado no exame de sangue não é colesterol, são as lipoproteínas, né? Então fala pra gente um pouquinho sobre essa diferença para o pessoal, para ver se o pessoal consegue entender isso. Bom, quando a gente vai fazer um lipidograma ali, para vocês entenderem basicamente, a gente tem o colesterol total, a gente tem o HDL, a gente tem o triglicerídeo e a gente tem o LDL. Esses são os quatro principais. Não vamos entrar nos outros ali, mais para ficar mais claro. O colesterol, pessoal, na verdade, o pessoal confunde ali o colesterol total com gordura. O colesterol não é gordura, tá? O colesterol total ali, ele é um álcool, tá? O colesterol, ele é um álcool policíclico de cadeia longa. Ele, então, álcool não entopicano, metaforicamente falando. Então, quando você tem ali um colesterol total elevado, o pessoal confunde isso, inclusive profissionais da área médica que querem. Chegou um paciente ontem para mim ali com colesterol de 210, com o cardiologista passando estatina para a pessoa. Nossa Senhora. Isso é lamentável, porque eu já há 10 anos vejo isso. Um profissional que não olhou ali o contexto alimentar da pessoa, não olhou o tipo físico da pessoa, não fez exames complementares para ver se existe mesmo a aplicação do uso de um remédio, não viu ali o HDL da pessoa que estava elevado, o triglicerídeo que estava baixo, o LDL que estava normal, mas a gente vai ir por ponto a ponto, tá? Bom, o colesterol total ele é um esteroide que pode ser advindo de gordura ou não, tá? Então ele é um lípide e nem todo lípide é gordura. O colesterol, basicamente, ali, ele é um álcool biomarcador de doença, tá? O colesterol total ali, quando ele está mais elevado, ele está mostrando que tem alguma coisa. Se ele estiver baixo demais, ele também predispõe a doenças. É totalmente... O que a gente vê na literatura é totalmente o oposto do que a gente vê dogmas médicos falando. Uhum. Tem que ter o colesterol baixo. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados aqui que vai ser de cair o queixo e que está publicado na literatura para todo mundo ver, tá? Outra coisa também importante e interessante, 30% do colesterol do nosso sangue é advindo da dieta. O restante é do fígado. Então o pessoal também, o que você vai comer? Calma, não é bem assim também. Né? A gente tem que tomar cuidado aí com relação a isso, porque o fígado é o que faz o transporte dessas coisas. Ele transforma em gordura. Então, sim, o carboidrato em excesso, o carboidrato que a gente ingere, ele vai ser transformado em gordura, gordura vira placa de ateroma. O grande vilão hoje é o carboidrato. Tá? Então a gente tem ali colesterol total. Já deu para ver que não tem nada a ver com alimentação, entre aspas ali. Ele é um álcool, ele é um lípide, ele tem que estar elevado, tá? Esse é um ponto importantíssimo, eu vou explicar depois para vocês por quê. O triglicerídeo é o cara ali através das moléculas de glicerol, que ele é estimulado principalmente pelo consumo de carboidratos. Então a gente consegue modular ali e ver. Ele é um biomarcador de doença cardíaca, tá? Ele tem que estar abaixo de 150. Ideal ali é 75, 80, 90, mas ali um mínimo de 150 ali é o topo, é o limite. Ele ali é um marcador dos carboidratos.
O HDL, ele é derivado das boas gorduras que ingerimos. Ele é o cara que protege o nosso coração. Ele tem função direta com formação ou não de placa de ateroma. Da mesma forma que o triglicerídeo elevado tem relação direta com níveis de inflamação. A gente tem o HDL como protetor para que o LDL não faça transcitose. A gente vai entrar nessa questão específica depois ali. O HDL, então, ele tem que estar elevado, o triglicerídeo tem que estar baixo. Colesterol total tem que estar elevado, porque ele perfaz mais de 80 funções no nosso corpo aí. Então, a gente precisa do colesterol. Seria uma sacanagem, como o Dr. Larry fala, seria uma sacanagem cósmica Deus colocar 80, 90% de todas as funções do corpo dependentes do colesterol e o colesterol fazer mal, né? É importantíssimo a gente entender a função do colesterol, né? Que, por exemplo, colesterol baixo demais, a pessoa pode estar desidratada. Uma pessoa desidratada tem colesterol baixo. Quem está diabético tem colesterol baixo. Quem tem deficiência de bons hormônios, de testosterona, progesterona, estradiol, estriol, tem colesterol baixo. Então, a gente está percebendo, a gente, já só fazendo essa analogia, que quem tem colesterol baixo está mais predisposto à doença. E sim, o Instituto Cochrane mostra, o Instituto Cochrane é um instituto, para quem não sabe, que ele não tem interesses de indústrias para patrocinar os seus estudos. E ele mostrou que pessoas com colesterol abaixo de 160 estão mais predispostas à infecção, inflamação, rinite, asma, sinusite, câncer e, pasmem, infarto. Sim. Foi feito um estudo na Europa e nos Estados Unidos e mostrou que 86% dos infartados têm colesterol abaixo de 160. Olha que estranho. Aí, Esquisito, né? aí você vai parar e falar assim, mas o que está acontecendo? O colesterol, ele produz a bainha de mielina, que é a capa que recobre vaso. Se você tem um colesterol baixo demais, você não tem proteção do seu vaso. Se você não tem proteção do seu vaso, você está mais predisposto a ter infarto, a estourar um vaso. O colesterol ali, ele protege o seu vaso. Obviamente, nós estamos falando do colesterol total. O triglicerídeo, que é derivado dos carboidratos, gente, carboidrato vira açúcar. Açúcar vira gordura. Gordura vira placa de ateroma. Ponto. É isso. O triglicerídeo elevado vai aumentar a inflamação. Se nós aumentamos a inflamação, estamos inflamados através do consumo de carboidratos de alto índice glicêmico, vamos desenvolver uma resistência à insulina. Pessoas com resistência à insulina, pessoas com inflamação, que consomem muito carboidrato, não consomem boas gorduras. Boas gorduras aumentam o HDL. Então, essa pessoa vai ter um HDL baixo. Olha que interessante. A gente vê pessoa triglicerídeo alto, HDL baixo. Essa é a fórmula perfeita para você ter uma placa de ateroma antes da gente entrar no LDL. A gente já consegue fazer. O Dr. Stephen Sinatra ele ensinou a gente a fazer uma conta que a gente chama de relação triglicerídeo-HDL, onde você divide triglicerídeo pelo HDL, ele tem que estar abaixo de 2,0 para você saber se você tem uma boa saúde cardíaca ou não. Triglicerídeo, então, abaixo de 150, ideal 75, HDL sempre acima de 50. Pessoas que fazem endurance podem chegar a 90, 100, sem problema nenhum, gente. Tá? E o LDL, o demonizado LDL. Sim. Gente, o LDL, ele tem 11 subtipos. Desses 11 subtipos, somente 4, os pequenos e densos, são os aterogênicos. Então, LDL alto não necessariamente significa que você vai ter infarto, que você vai ter problema. Primeiro, que vai depender do contexto alimentar. Segundo, temos os hiperrespondedores, que podem, sim, o doutor Henrique já fez vídeos maravilhosos explicando sobre os hiperrespondedores, não vamos entrar muito a fundo nisso, tá? Mas são esses 4 subtipos do LDL que são potencialmente aterogênicos, são os pequenos e densos, e eles precisam de um mecanismo fisiológico para que possa potencializar ou aumentar as chances de risco de placa aterogênica. Como que funciona isso? O LDL está fora do vaso. O LDL, ele precisa de um HDL baixo
para que ele possa adentrar dentro do vaso para formar uma placa aterogênica. Ele precisa de inflamação para ele poder fazer isso. Ele precisa de resistência à insulina para poder fazer isso. Então, olha quantos mecanismos a gente tem, todos diretamente relacionados ao contexto alimentar da pessoa, que vão predispor ela a um infarto agudo do miocárdio, uma formação de placa aterogênica. Então, olha como não é tão simples você olhar um lipidograma por números e você determinar. Existem outros exames também que são importantíssimos, como para você poder ter um diagnóstico ali. Eu sou especialista em cardiologia metabólica, tá, gente? Então, eu já trabalho com cardiologia desde 2018, com o Dr. Lai Ribeiro. Então, eu faço análises de pacientes o dia todo só vendo essa questão de lipidograma, tá? Existem exames complementares, que é o Doppler de carótida, que é importantíssimo a gente fazer, um ecocardiograma e o score de cálcio. Quando a gente faz o score de cálcio ali, a gente tem que olhar também essa questão das formações de placas através de formação de cálcio, né? O cálcio ali é deficiência de quê? Ó, a gente vai vendo que a natureza vai dando sinais pra gente. K2 vem da onde? Que a K2 que pega o cálcio das artérias e leva para os ossos e os dentes. A K2 tem nas vísceras, olha só. Não é no pãozinho de queijo, não é no carboidrato. É nas vísceras, nas proteínas animais. Então, a deficiência de vitamina K2 também predispõe paciente a infarto. A deficiência ali nutricional de diversos nutrientes ali faz com que a gente se predisponha. Não é só a questão alimentar, é uma questão também da gente ter quantidades suficientes de vitamina D, de vitamina A, de vitamina E, de vitamina K. Estão presentes nas gemas de ovos, estão presentes ali nas vísceras. Então, olha como a natureza já vai nos dando sinais de que o caminho, de fato, é uma dieta animal-based, é uma dieta baseada ali nas proteínas e gorduras animais, e não nos carboidratos. Uhum. Se a gente for entrar ali na questão, por exemplo, eu estou falando dessa questão de inflamação. O Dr. Sean Baker ele tem uma série chamada... Why the plants will try to kill you. Por que as plantas estão querendo te matar? Exatamente porque elas predispõem à inflamação, gente. A gente está acabando de falar que inflamação é um dos principais caras que vão causar infarto agudo do miocárdio, que vão causar doenças no geral, aí, que vão causar diabetes, que vão causar pressão alta. A pressão alta ela é derivada de uma série de coisas que estão diretamente relacionadas aí à nossa parte alimentar. Tá? Carboidratos de alto índice glicêmico causam desequilíbrios ali na angiotensina renina. Carboidrato de alto índice glicêmico agride o nosso vaso. É ele que faz com que o nosso vaso seja agredido. Uma dieta rica em carboidratos causa deficiência de magnésio. Uma das principais causas da pressão alta é deficiência de magnésio, deficiência de vitamina D, ácido úrico elevado. Quem é que aumenta o ácido úrico? Os carboidratos, olha só. Ácido úrico elevado, hipotiroidismo, que também a nossa tireoide ela é agredida por uma alimentação rica em carboidratos. Tá? Quando a gente faz uma alimentação rica em gorduras e proteínas animais, nós temos um estímulo dos bons hormônios, dentre eles os hormônios tireoidianos. A gente consegue restaurar uma tireoide ali quando a gente aumenta a gordura do paciente, né? Quando a gente baixa o carboidrato, a gente baixa a inflamação, baixa ali o que está atacando as glândulas do paciente. Então, a gente tem o ácido úrico, a gente tem o magnésio, a vitamina D, o hipotiroidismo e a resistência à insulina. Resistência à insulina eu nunca vi comendo carne, Henrique. Então, assim, resistência à insulina, gente, é pão, é bolo, é farináceo sendo comido exacerbadamente. Eu já peguei paciente aqui, inclusive, paciente idoso normalmente, que acha que fruta é saudável. E mas fruta o dia inteiro não é. Frutose causa problema. Então, cheguei aqui com o paciente aqui. Nossa, mas o paciente não come. Não, doutor, eu não como pão. Eu não como arroz. Aí o ácido úrico do paciente 9, triglicerídeo 230. Eu olhei aquilo ali e falei, mas o que você come? Tem alguma coisa estranha, né?
Aí é por isso que é importante a gente observar o contexto alimentar, para a gente entender se esse paciente está predisposto a um problema hepático, por exemplo. Frutose em excesso agride pra caramba o fígado. Então, esse paciente comia fruta o dia todo. Ele comia 4 bananas de manhã, ele comia Nossa meio senhora. melão no almoço, ele comia 2 maçãs à tarde, ele comia mais uma banana para ir treinar à noite. E antes de dormir, ele jantava, aí eu faço um lanchinho. Ah, o que, que você come? Ah, daí eu faço um lanchinho ali com uma salada de frutas. Falei, Jesus, O cara tava praticamente, era quase como se ele estivesse tomando 2 refrigerantes por dia de tanto açúcar que ele estava comendo, né? E exato, aí a galera vai dizer assim, ah, mas o açúcar da fruta é diferente do açúcar do refrigerante, né? O pessoal tem essa história de dizer isso. Gente, não tem nenhuma diferença. A diferença talvez seja porque junto da fruta vem umas coisinhas a mais que no refrigerante não tem, e talvez o açúcar entre com uma velocidade um pouquinho diferente. Mas o açúcar vai entrar de qualquer forma. Não tem exato. jeito. Então assim, a gente percebe que as pessoas se perdem nisso. Ah, mas fruta é natural. Calma. Fruta é natural, mas a nossa ancestralidade, quando a gente comia fruta nessa quantidade, era para engordar mesmo, para Exatamente. poder sobreviver ao inverno. É, Ó, exatamente. era Quando, quando a pessoa fala para mim, Rafael, que fruta é natural, eu digo veneno de jararaca também é bem natural. exatamente. A gente precisa entender no contexto que o excesso ele foi feito ali sazonalmente. Então, a pessoa estava se preparando para o inverno, sabia que o inverno estava chegando. A gente tem aqui no nosso cérebro ali, no sistema límbico, a gente tem a amígdala, tá? O pessoal acha que a amígdala é só aqui, a gente tem a amígdala, e a gente tem o sistema insular. A amígdala e o sistema insular, eles são altamente ativados quando entra carboidrato no nosso organismo para gerar mais vontade de comer. Por isso que é o que eu falo, carboidrato, quanto mais carbo você come, mais vontade você tem de comer. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão, porque isso pode causar problemas de compulsão graves nas pessoas. Então, a gente tem que saber dosar isso aí, entender qual é o contexto alimentar de cada pessoa, e é importantíssimo salientar que não, gorduras não fazem mal, gorduras fazem bem, gorduras são os que modulam esse colesterol que eu estou falando para vocês, trazendo um HDL mais elevado, um triglicerídeo mais baixo, um nível de inflamação baixo, uma resistência à insulina baixa, e o LDL, gente, não importa o número que ele esteja ali. Pelo contrário, Sean Baker fala que um LDL baixo demais predispõe à demência. Aí você vai lá nos estudos da Johns Hopkins, você vai ver que todo mundo que está com Alzheimer nos estudos lá, tá com LDL baixo pra caramba. Tá com o colesterol baixo pra caramba, o colesterol total. Então, ó, o colesterol, ele é mocinho, gente, ele não é vilão. Eu vou mostrar para vocês entenderem aqui algumas funções primordiais do colesterol e por que o colesterol alto tem que ser bom. Eu faço essa dieta, eu tomo suplementos para aumentar meu colesterol. Mas para aumentar o quê? O meu colesterol total, o meu HDL. Para manter ali, através da baixa, quase zero ingesta de carboidratos, um triglicerídeo baixo, a minha glicemia 75, é uma glicemia altamente controlada. Procurem observar isso com os alimentos que vocês comem, tá? Antes de eu entrar aqui nas funções do colesterol principais, como que a gente faz para a gente saber, então, se esse alimento está sendo bom ou não? É só você medir a glicemia e ver ali. Você, por exemplo, se você consumir um alimento subir para acima de 125, não é legal. Subiu para 140, 150, 160, não está te fazendo bem. Não importa o que você esteja comendo. Você está ficando pré-diabético naquela refeição ali. Então, você dando essas porradas o tempo todo, vai chegar uma hora que o seu corpo vai parar de baixar a glicose. Porque ó, é só parar para pensar. Se esses carboidratos de alto índice glicêmico fossem tão bons, por que o nosso corpo luta para baixar ele de todas as formas? Exato. Simples assim. Simples assim. Não tem nem que pensar muito, né? Exatamente. Então, a gente precisa compreender isso. A tapioca, a inocente tapioca. Eu tenho paciente lá, a gente fez as medições glicêmicas do paciente. Ele, depois de comer uma tapioca com manteiguinha ali, a glicemia dele foi para 220.
Ah, mas tapioca não é fit? Ah, não, mas o Nutri falou que para eu comer com um franguinho, com um ovinho, aí vai baixar a glicemia. Baixou para 160. Continua sendo uma agressão, É, continua sendo um impacto glicêmico elevado. Quando a gente pega uma glicemia de 90 a 100, ela vai para 160, 180, o impacto glicêmico que a gente chama é elevadíssimo. sim. Agressão ao organismo, isso gera inflamação, isso gera problemas futuros. Então, E causa lesão, Rafael, exatamente no ponto aonde você tem a formação das placas de ateroma, que é o endotélio, né? Que é a parte interna do vaso sanguíneo. Então a pessoa está comendo carboidrato, comendo tapioca, achando que é fitness e tudo mais, e ela nem imagina que ela pode estar com o colesterol dela ou com o LDL dela normal, causando lesão no vaso e ampliando a possibilidade de ter placa de aterosclerose porque está comendo tapioca e não porque está comendo bife, picanha. exatamente. Então é preciso se atentar ao contexto alimentar, que essa é uma frase fantástica que eu gosto que o Henrique sempre está falando. O contexto alimentar difere a saudabilidade do nosso paciente. Esse contexto alimentar vai ditar as regras desses números todos que a gente está falando. Então, se a gente tem um paciente que consome carboidratos de alto índice glicêmico e é magro, isso não significa que ele esteja relativamente saudável. Por dentro, ele pode estar tendo problemas graves. Então, ó, vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas funções principais do colesterol para vocês entenderem por que um colesterol, ó, para ficar claro também. Na década de 80, o colesterol normal era entre 200 e 360. Se nós vivemos um sistema evolutivo de milhões de anos, não se passaram milhões de anos para ter hoje uma estimativa que tem que falar que você tem que estar abaixo de 180. E sim, gente, é 180, tá? Antes que alguém queira falar, não, é 190. Não, já baixaram a diretriz para abaixo de 180. Então, ou seja, esse pessoal fica tentando baixar o colesterol a todo custo e, como a gente falou aqui já, tem estudo suficiente mostrando que predispõe o paciente a rinite, infecção, asma, sinusite, gripes exacerbadas. Então, olha a importância do colesterol estar ali entre 200 e 360. É a molécula mais abundante no nosso cérebro. 25% do cérebro é feito de colesterol. Todas as membranas e células do corpo são feitas de colesterol. Colesterol é precursor de todos os hormônios esteroidais do corpo. Quando a gente nasce alcalino e morre ácido. A gente nasce com uma produção hormonal e a gente morre com declínio hormonal. Sem hormônios não temos vida. Quem é o precursor dos bons hormônios? Colesterol. Ele é precursor da vitamina D3, que auxilia na modulação da nossa imunidade e controla 10% do genoma inteiro. Colesterol, ele é precursor da bainha de mielina, que é a capa que recobre vasos, que é colesterol dependente. Ele é precursor dos ácidos biliares. Então, o pessoal que perguntou aí na live, que eu vi uma pessoa perguntando, mas a questão aí da bile e tal, ele é precursor dos ácidos biliares. O colesterol é responsável pela produção de bile. Sem ele, não absorvemos vitaminas A, D, E e K. O colesterol é responsável por auxiliar na diminuição do risco de infecções. Isso está publicado não só no Cochrane, tem outros estudos na Nutrients, tem estudos em vários lugares. Colesterol contribui para a proteção da mucosa intestinal. Para você ter uma boa saúde intestinal, você tem que ter um bom colesterol. Colesterol baixo aumenta a incidência de violência e suicídios. Queda da vitalidade cerebral se dá por uma baixa do colesterol. O colesterol ali, ele reveste o nosso cérebro, aumentando a vitalidade cerebral. Pessoas que têm ansiedade exacerbada, pessoas que têm depressão, pessoas que têm sensações suicidas, todas essas pessoas têm uma queda da vitalidade cerebral por um colesterol baixo. Olha que dado importante. Colesterol alto previne contra demência. Colesterol alto previne contra demência. Nós não estamos. Eu estou falando do colesterol alto aqui, colesterol total e triglicerídeo. Perdão, colesterol total e o HDL. O triglicerídeo tem que ser baixo, tá? É isso que. Deixando claro isso aí. Colesterol baixo aumenta a incidência de Alzheimer. Foi feito estudos de pessoas com Alzheimer, como eu estava falando lá no começo da live. Todas as pessoas têm colesterol baixo. Colesterol baixo aumenta o risco de sintomas ruins da doença de
E colesterol é responsável por diminuir as chances de câncer no futuro, por aumentar as defesas do corpo. Como eu falei, colesterol é biomarcador de doença. Colesterol elevado combate células cancerígenas, células estranhas. Então, se a gente tem um colesterol mais elevado, a gente tem menos predisposição a câncer, porque o câncer nada mais é do que uma doença metabólica estimulada pela nossa epigenética, que o epi vem do acima de, então não é genético, vem dos nossos costumes. E o que o Dr. Otto Warburg, na década de 40, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, falou que é o principal alimento do câncer? Carboidratos refinados, açúcares e acidez. A acidez, ela vem da onde? Dos açúcares em especial. Ai, mas as carnes têm purinas. Sim, só que em termos de porcentagem para estímulo, você não consegue comer muita carne. Amiguinho que fica falando isso. A carne ela é densa em nutrientes. Você come pouco e já se sente saciado. O Exatamente. carboidrato mexe com o sistema insular. Você come um pão, você quer comer dois, três, quatro, cinco, seis. Um exemplo que eu estou dando aqui, que pode ser qualquer outra coisa, um salgadinho, qualquer outro alimento aí rico em ácido linoleico. Ácido linoleico do ômega 6 ali, a gente tem uma desproporção hoje na ingesta. Que era para ser 1 para o ômega 3, está 30 para 1. Então não precisa ser muito gênio para entender tudo isso que eu estou falando. Por que as pessoas estão adoecendo? Exatamente por conta disso. Então, olha quanta coisa importante a gente tem com o colesterol. É verdade, é verdade. Cara, e olhando para tudo isso que você falou, fica muito claro que a gente precisa, não só precisa do colesterol, e que o problema não está aí. Eu acho que o grande lance é o que falta das pessoas entenderem é que o problema não é o colesterol, o problema é o estilo de vida completo que a pessoa tem, né? É aquilo que você falou, é o contexto onde a pessoa está inserida, né? E quando a gente vê esses estudos que mostram que uma correlação, por exemplo, entre LDL e doenças cardiovasculares e tudo mais, o público que está sendo estudado não é um público saudável com LDL alto, né? É um público doente com LDL alto. É Obeso. claro, a gente também não está falando aqui que você ter um LDL de 500, 600, 700, a gente não está falando isso, né? A gente está falando aqui, mas também não é um LDL, como se sugere hoje, abaixo de 100, que isso aí é ridículo, tá entendendo? A gente está falando aqui, é claro, de aumentos discretos, como esse paciente que você atendeu, com um colesterol total de 210 e o médico passando estatina. Putz, qual é o sentido que tem um negócio desse? Né? É tipo assim, não faz sentido nenhum sem avaliar o contexto total do paciente, né? Sem entender, por exemplo, que esse paciente ele tem, ele pode ser, por exemplo, um pré-diabético ou diabético, ou é um paciente que não pratica atividade física nenhuma, né? Então, quer dizer, não faz sentido você baixar o colesterol a todo custo e deixar o resto, que é uma coisa que a gente observa muito nas pessoas que começam a fazer dieta carnívora. A pessoa tá diabética, tá gorda, tá com esteatose hepática, tá ferrada, né? Só que o colesterol tá normal. Normal entre aspas, né? Tá lá o colesterol total abaixo de 180, o LDL abaixo de 130. Aí o indivíduo começa a fazer dieta carnívora. Aí ele emagrece, reduz a esteatose hepática, zera a esteatose hepática, deixa de ser diabético, tá entendendo? Ele diminui uma quantidade enorme de fatores de risco, mas o colesterol total aumenta, o LDL aumenta. Aí a dieta faz mal. Sabe? É um negócio assim tão assustador, tá entendendo, Rafael? A falta de conhecimento integrado. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Dr. Dário Birolini, né? E ele estava falando exatamente isso. A ciência hoje é tão compartimentalizada que, sabe, é como se os compartimentos científicos não conversassem entre si. E não pode ser desse jeito. O corpo, né? É um só. Todos os sistemas estão integrados, né? E você simplesmente sugerir que melhorar a diabetes, melhorar a esteatose, perder peso, sabe, melhorar o estilo de vida por completo, começar a fazer exercício. E se teu colesterol aumentar, teu risco cardiovascular agora é pior do que o que você estava quando você estava gordo. Qual o sentido que tem um negócio desse?
Exatamente. Sobre essa questão da estatina, tem um estudo do American College of Cardiology que foi feito pelo Dr. Alawi. Ele mostrou que o colesterol baixo pelo uso de medicamentos com estatina aumentam drasticamente chances de infecções e câncer no futuro. Esse paciente meu, inclusive, era um paciente saudável. Ele tinha um triglicerídeo ali de 90. Ele tinha um HDL de 56. Mas, não, 210, meu Deus, você vai morrer de infarto, o cardiologista falou para ele. Ele começou a tomar em 2 semanas, ele já começou a ter esquecimentos. A energia dele foi para as cucuias, porque você percebe ali que ele esfolia coenzima Q10. Então, quando você tem ali uma esfoliação de coenzima Q10, você tem ali uma deficiência de energia na mitocôndria. Então, são coisas que a gente vê na prática, a gente vê na nossa prática clínica aqui, exatamente o que está acontecendo nos estudos. Nesse estudo do American College aí, do Dr. Alawi, mostrou que os pacientes começaram a ter uma série de problemas. Um estudo realizado por uma das mais sérias e bem conceituadas organizações do mundo em pesquisa, que é o Instituto Cochrane, que eu falei, publicou o seguinte trabalho: dietas baixas em gorduras saturadas não tinham qualquer efeito significativo na mortalidade total ou mesmo na mortalidade cardíaca. Tá lá, cochrane.org. Vocês entram lá, podem checar vocês mesmos para vocês verem que a gente não está inventando esses dados, né? Colesterol acima de 200, como a gente estava falando. Ele é importante para a membrana celular, ele é importante para a mielina, bainha de mielina, ele é importante para a cognição, ele é importante para os hormônios esteroides, ele é importante para a vitamina D3, a vitamina D, para a gente ter uma vitamina D boa, ela protege a gente de mais de 85% de todo tipo de câncer. Então é importantíssimo, modula 10% do nosso genoma. Dr. Cícero Coimbra fez estudos maravilhosos sobre a vitamina D, mostrando essa relação aí, colesterol, vitamina D e câncer, muito legal, inclusive. É importante para os sais biliares, o pessoal que está perguntando aí de sais biliares, é importante para os sais biliares, para a produção de sais biliares, é importante para o nosso sistema imunológico. Então, olha quanta coisa importante a gente tem. Um outro estudo aqui, esse estudo aqui, o colesterol é proveniente da dieta alimentar, ele fala, né? O colesterol proveniente da dieta alimentar desempenha um importante papel na manutenção da saúde da parede intestinal. Esse estudo aqui foi feito em 2022, na Filadélfia. Então, olha os estudos, quantos mais e mais estudos. O Iribarren, por exemplo, fez um estudo legal pra caramba, um cohort study sobre o colesterol total. Ele falou que um estudo feito com mais de 100 mil indivíduos sadios em São Francisco mostrou que em 15 anos de follow-up, quanto mais baixo o colesterol, maior a chance de infecção. Estudo do Iribarren. Então, estudo publicado mostrando pessoas com colesterol baixo tendo problema. Então, essa história de você a todo custo querer baixar o colesterol, você está adoecendo o seu paciente. Você está predispondo ele a uma série de doenças. Um outro estudo de Framingham. O estudo de Framingham mostrou aqui que a chance de morte de câncer aumentava 200% se houvesse uma queda substancial no colesterol no período de 4 anos de follow-up. Estudo de 1997, não é um estudo tão novo assim, é bem velho, inclusive. Teve tempo para as pessoas poderem pesquisar e ver que essa história de baixar o colesterol aí é bizarra. O Havskov, de 1998, que mostrou que a gordura na dieta não só não aumenta o colesterol em questões ruins, como pode reduzi-lo nas questões ruins. Que é o que a gente falou lá, diminuir o triglicerídeo, aumentar o HDL. Tudo que a gente está vendo na prática, né? Um outro estudo relacionado aqui, também realizado no hospital Henry Ford, em Detroit, mostrou que após 3 anos de infarto agudo do miocárdio, pacientes com colesterol mais baixo tinham mortalidade mais alta. Aquela com colesterol mais alto tinham maior sobrevivência. Então, olha que interessante. Pacientes que já são infartados, quando baixa o colesterol dele, eles estão mais predispostos a ter infarto de novo. Ou seja, o médico que fez o juramento de Hipócrates, quando ele se formou, que era para ajudar na saúde do paciente, ou no mínimo não atrapalhar, ele está fazendo uma puta cagada.
e ele está atrapalhando a saúde do paciente dele. E isso está publicado na literatura, mas a influência da indústria na venda de estatinas, nesses congressos de cardiologia. Gente, eu sou especialista em cardiologia metabólica, eu estou em congresso o tempo todo. Esses congressos falam o tempo todo para passar estatina. Não tem alguma coisa errada? Então você para olhar, tem um monte de outros estudos aqui, o estudo do Ahamad, do Kalantar, da Miascadova, estudos aí que mostraram que o colesterol alto combate inflamação. A gente acabou de falar aqui muito sobre inflamação. Colesterol alto combate inflamação. A inflamação predispõe à doença cardíaca, aí predispõe a diabetes, predispõe à formação de placa de ateroma, predispõe à demência, predispõe a você ter uma trombose, um AVC. Então, olha quanta coisa importante a gente tem, quantos dados importantes publicados na literatura a gente tem aí, mostrando que o colesterol total, o HDL tem que ser elevado, triglicerídeo baixo, isso vai fazer com que o LDL esteja num ambiente, num território biológico que não seja favorável para ele formar uma placa aterogênica. Tem gente com colesterol baixo tendo infarto, tendo placa aterogênica, porque o ambiente, o contexto alimentar e o território biológico faz que essa pessoa seja inflamada, tenha resistência à insulina, esteja obesa e não necessariamente com colesterol elevado. Então, olha que coisa interessante aí, essa questão do LDL. LDL depende. Então, a gente tem que ver como que está o contexto alimentar e sempre o colesterol total e o HDL devem estar elevados. Olha que dado interessante. O Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos de 1953 a 1961, ele teve um infarto. E o nível de colesterol dele era 160. E o infarto dele foi um dos dos pivôs de começar essa demonização da gordura saturada, né? Ninguém nunca levou em consideração que o indivíduo fumava 3 maços de cigarro por dia. Tabagismo agride muito também ao endotélio, né? Demais, demais. E carboidratos de alto índice glicêmico, o açúcar, né? São os dois caras, os maiores agressores ao endotélio, né? Olha que estudo interessante aqui, Sacheva também, que ela fez um estudo aqui, mais de 70, em hospitais de doença cardíaca, mais de 75% dos pacientes coronários hospitalizados, nesse estudo dela, mais de 75%, tinham o LDL abaixo de 130, olha só. Os níveis aceitos como desejáveis, e somente menos de 25% tinham elevação do LDL colesterol. Então, 75% dos pacientes tinham o LDL baixo, que a gente acabou de falar aqui sobre a questão do LDL, depende do contexto alimentar e do território biológico para formar uma placa de ateroma. Se você está fazendo uma dieta onde você consome gorduras animais, proteínas ali numa quantidade boa, mas mais gorduras. É mais gorduras, tá, gente? Não é mais proteína. Dieta carnívora, dieta cetogênica não é mais proteína, é mais gordura. É 80%, 70% de gordura. 15%, 20% de proteína. O restante ali, pouquinho de carboidrato. Nosso corpo já faz a produção do pouco de carboidrato que ele precisa através da gliconeogênese. Não precisa você ter que ficar consumindo altas quantidades de carboidrato para a produção de energia. Até porque todos esses alimentos ricos em ácido linoleico, ômega 6, esses industrializados, o doutor Henrique fez um vídeo maravilhoso aqui mostrando que esses carboidratos ricos em ômega 6 são uma péssima fonte de energia para a mitocôndria. Porque esse ômega 6, o grande problema do ácido linoleico não é ele, mas é a oxidação dele. Essa oxidação deteriora a mitocôndria. Exatamente. Então, quando a gente vai utilizar, por exemplo, os MCTs, quando a gente vai utilizar ali uma manteiga, no café, por exemplo, um bulletproof, é uma fonte de energia infinitamente superior para a mitocôndria. É muito melhor. Não tem nem comparação. Então, a gente precisa entender que existem interesses da indústria para querer fazer com que os profissionais continuem prescrevendo, mesmo com a literatura falando o oposto. Uhum. Lipitor era o nome da droga que mais foi vendida em 2010 na história da medicina. É a primeira Droga estatina, né? vendida é uma estatina.
É impressionante. Cara, falando em estatina, a gente está se aproximando aqui de 1 hora de live, eu também não quero ocupar tanto o teu tempo, mas essa questão das estatinas e desses interesses. Na tua prática, você vê situações onde elas podem ser aplicadas que vale a pena? Só vejo a estatina como algo interessante para um paciente, por exemplo, grande obeso, que está ali com colesterol de 500, 600, está com triglicerídeo de 400, está próximo de ter um infarto, como uso Uhum. pontual até que a dieta e os bons hábitos façam a Boa, coisa. boa. Então, uma prescrição ali que seja ali para um paciente, é a mesma visão do que deveria ser um remédio para pressão alta, por exemplo. É para um Sim, paciente e com data de término. Olha, a gente vai fazer isso aqui porque você pode infartar ali no corredor. sim. Então, vai usar isso aqui porque isso aqui é uma emergência, é um SOS, mas você vai fazer dieta, você vai fazer suplementação, Uhum. vai fazer musculação, você vai controlar esses níveis de colesterol de forma que você tenha uma vida mais saudável e você vai usar isso aí por um mês e meio, estourando. Então, é uma população desse tamanho que eu estou falando, em comparação Sim, com pacientes normais. sim. Pacientes normais não se aplica sobre nenhuma hipótese. Tá? Sobre nenhuma hipótese, esses remédios vão te fazer mal, inclusive. E, por exemplo, para uma pessoa que está lá, que não está grande obesa, ela está ali acima do peso, ela está com triglicerídeo elevado. Sabe quem que é um cara maravilhoso para baixar o triglicerídeo, Henrique? Hum. Ômega 3 e TCM. Quando você usa ali os TCMs e o ômega 3 em alta dose, 8 gramas ali, por exemplo, dia, e tem um outro carinha também muito bom, que é o hexanicotinato de inositol, que é um componente da vitamina B3. Hum. Hexanicotinato, na forma de hexa, ele não causa flush, que é aquela vermelhidão. Você utiliza Certo. 1.000 miligramas ali em média, tá? Não é prescrição, a gente está falando aqui sobre prática clínica. O hexanicotinato de inositol, o TCM e o ômega 3 é um trio maravilhoso que eu peguei. Eu tô com um paciente aqui meu que está há um mês e meio comigo, ele estava 420 o triglicerídeo dele. Sabe quanto está o triglicerídeo dele agora? Não, 86. olha só. E o médico passou a estatina para ele. Só que Pois qual é, cara, é exatamente isso que eu vejo, sabe? Eu acho que o que acontece muitas vezes na medicina tradicional, que para mim é a minha maior crítica em relação a isso, eu não vejo problema nos medicamentos existirem. Eu penso que os medicamentos eles podem realmente salvar vidas. Eu acho que o grande problema é que a gente coloca o medicamento acima da mudança de estilo de vida. O que parece para mim, sabe, Rafael? É que os médicos tradicionais, eles não confiam no paciente mudar o estilo de vida. Então ele joga, por exemplo, joga uma estatina pro cara e nem comenta sobre a mudança de estilo de vida. Tá entendendo? Nem sugere que o cara pode fazer, sabe? Porque o que acontece é assim, ok, você tá ferrado. Imagina a situação, né? Você é um cara que tá obeso, triglicerídeo alto, colesterol alto, diabético. Cara, tem que entrar com medicamento para uma pessoa dessa, porque realmente ela tá danificando o corpo dela diariamente ali por conta da situação inflamatória e da situação de saúde que ela tem. No entanto, se ela perder peso, se ela mudar a alimentação, todos esses fatores serão corrigidos. E aí eu posso tirar o medicamento. Então, na minha visão, é assim, com raras exceções, o medicamento ele é de uso pontual por um determinado período de tempo e ele já tem que aparecer com ele já tem que aparecer com um plano de desmame, Exatamente. né? Eu penso muito dessa forma. Eu acho que seria muito bom para o paciente ele ter essa noção de que existem alternativas. Exatamente. Então, é exatamente essa visão que eu tenho também sobre medicações. Medicações, elas devem ser pontuais até que a alimentação e os bons hábitos corrijam. Mas, infelizmente, o que a gente vê é uma indústria que está fortemente associada ao mercado das comissões, Henrique. Uhum. Assim, eles chegam para a gente aqui na minha clínica aqui e falam: olha, você não quer levar seu filho para Disney? Se você tiver um número de receita X, Y, Z aqui, você ganha uma televisão, você ganha um carro,
Você pode levar o seu filho para Disney. Então, infelizmente, eles estão comprando os profissionais que não têm interesse em estudar, em ver o que a literatura fala. Não acredito que a maioria faça de má fé, que tenha conhecimento disso aqui. Eu acredito que seja uma desinformação mesmo. E, infelizmente, é isso que a gente vê aí no mercado, com os profissionais acabando por atrapalhar a saúde do paciente em vez de ajudar. É verdade, é verdade. Cara, não quero tomar tanto teu tempo. Dá uma mensagem pro pessoal aí para a gente dar uma finalizada nessa live que foi fantástica. Muita gente elogiando aqui, parabéns. Fala aí, dá uma mensagem final aí pro pessoal e fala também as tuas redes sociais, como é que o pessoal pode te achar. Pessoal, o meu Instagram é @drrafaelbraca. Meu canal no YouTube também é @drrafaelbraca. A minha frase final aqui para vocês é: cuidem da sua saúde, que façam do seu. O Hipócrates, que é pai da medicina moderna, ele fala que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Busquem ver os vídeos do Dr. Henrique. A gente está à disposição, tanto eu como o doutor, para fazer consultas e acompanhar vocês também com relação à análise e interpretação dos exames. Busquem atividade física, musculação de preferência, ali com cardios ali que sejam intervalados. E tenham uma alimentação à base de proteínas e gorduras, que isso é vida. E busquem aí, para quem está perdido, aí um acompanhamento, a gente está à disposição. E que Deus abençoe todos vocês aí. Eu espero que a gente possa ter sido instrumento do Espírito Santo de Deus na vida de todos que acompanharam aí. Que maravilha, cara, que maravilha. Eu fico muito feliz de ter conversado contigo. Precisando de qualquer coisa aqui em Fortaleza, quando você aparecer por aqui, vamos comer uns bons churrascos por aqui, tá? Rafael, para mim foi uma honra conversar contigo, cara. Muito obrigado. A honra foi minha. Deus abençoe a todos aí. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.